Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova a proposta que limita decisões individuais de ministros do STF. E você vai ver ainda. Puxada pela alta da energia elétrica, a inflação oficial do Brasil sobe em setembro. No olho do furacão, cidades de Tampa e Sarasota se preparam para tempestades 2 semanas após região ser atingida por fenômeno Helene, que matou 235 pessoas. Terceiro voo da FAB sai do Líbano com 218 resgatados a bordo. E ainda, após pagar multa, rede social X volta a funcionar no Brasil e afirma que bloqueou contas irregulares. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora você confere junto comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A gente abre esta edição com um destaque da economia. Puxada pela alta da energia elétrica, a inflação oficial do Brasil subiu em setembro. A inflação, o índice dos alimentos, também voltou a subir. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, mostrou que os preços subiram 0,44% em setembro, segundo dados divulgados pelo IBGE. Essa é a maior variação para o mês em 3 anos. Para o mercado financeiro, apesar da alta, a inflação brasileira veio levemente abaixo do esperado, com um avanço de 0,46%. A alta de setembro foi influenciada pelo avanço de 5,36% nos preços da energia elétrica residencial, com a mudança de bandeira tarifária no mês. Com isso, o grupo de habitação teve avanço de 1,80%. Por conta da grave seca que afeta o país, a bandeira tarifária de energia passou de verde para vermelha patamar 1 no mês passado, o que gerou uma cobrança a mais de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos pelas famílias. Dos 9 grupos analisados pelo IBGE para o IPCA, 6 apresentaram altas nos preços em setembro. Além da habitação, outro grupo em destaque foi o de alimentação e bebidas, também impactou a inflação do mês, com uma alta de 0,5%, com a volta da aceleração dos preços dos alimentos. Entre os itens que mais subiram estão o mamão, a laranja-pera e o café moído. Com essa alta, a inflação brasileira acumula alta de 4,42% em 12 meses. E no ano, o IPCA acumula alta de 3,31%. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a alta da inflação é temporária e não deve influenciar a alta dos juros. Vamos ver na reportagem. Na avaliação de Haddad, os números do IPCA, divulgados pelo IBGE, mostraram que, apesar do aumento em setembro, as variações de preços estão controladas e não devem impactar na taxa de juros. O ministro lembra que, apesar da situação do clima ter influenciado negativamente na inflação, o problema é temporário e logo vai voltar ao normal. Até aqui a economia está rodando bem, está forte, os preços estão controlados. A gente está com essa questão da seca, né? Você vê o dado de hoje do IPCA, ele demonstra claramente que os núcleos estão bem comportados, mas que a seca está afetando 2 preços importantes, que é energia e alimentos. Isso não tem a ver com o juro. O juro não faz chover, né? Isso tem a ver com o fato de que tem um choque de oferta em virtude da seca que traz problemas para a inflação. Mas é temporário, né? Não é uma coisa que vai se estender no tempo. Daqui a pouco a chuva chega e as coisas voltam ao normal, os preços voltam ao normal. Mas isso tem que ser analisado com a devida cautela, né? Não tomar uma decisão equivocada em função de uma questão climática temporária, que não é permanente.
E agora a gente fala sobre o fenômeno devastador nos Estados Unidos, porque, segundo o Centro de Furacões do país norte-americano, a previsão é que os ventos aumentem na costa da Flórida. O Instituto também informou que a tempestade pode chegar às 11 horas da noite do horário local. Imagens mostram árvores caídas em Fort Myers, antes da chegada de Milton. O furacão foi rebaixado da categoria 5 para 4 no início da tarde desta quarta, de acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Mas isso pouco altera a velocidade dos ventos e a forte maré de tempestade com a qual se espera que ele atinja a costa densamente povoada do centro-oeste da Flórida a partir da noite desta quarta-feira. As cidades de Tampa e Sarasota estão exatamente no caminho da tempestade, uma área atingida há 2 semanas pelo furacão Helene, que matou 235 pessoas no sudeste do estado. Essa imagem mostra o furacão visto da Estação Espacial Internacional. Na manhã desta quarta, Milton estava a 400 quilômetros a sudoeste de Tampa, avançando com ventos máximos sustentados de 250 quilômetros por hora, de acordo com o Centro de Furacões. O fenômeno será mortal e catastrófico, alertou Diane Criswell, chefe da Agência Federal de Gestão de Emergências. O furacão Milton será uma tempestade mortal e catastrófica. Ele trará grandes ondas de tempestade, ventos fortes e inundações severas à medida que se move pelo estado da Flórida. Essas imagens mostram tornados em Clewiston, na Flórida, antes da chegada do furacão. As autoridades pediram incessantemente que as pessoas em áreas de risco procurassem abrigo em locais seguros. E o jornalista da nossa rádio USA, Lombardi Júnior, que acompanha de perto o fenômeno, conversou com o professor Marcel Ligabot, climatologista especializado em furacões nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Nós voltamos a falar da região da International Drive, em Orlando, onde daqui a algumas horas o furacão Milton atingirá essa região. E agora nós estamos com Marcel Ligabot, climatologista, especialista em furacões. Ele se junta a uma equipe do NHC para acompanhar direto de Tampa a chegada na madrugada de quarta para quinta do furacão, o maior da história desde 1848, professor, é isso? Isso, vindo em direção a Tampa, se bem que nas últimas horas está indicando que ele vai ficar um pouco mais ao sul de Tampa. Então agora coloque em alerta maior região de Sarasota para o sul. Então Bradenton, Sarasota, Venice Beach, até Port Charlotte, Cape Coral. Estou muito preocupado com o alagamento que vai ter lá. Olha, gente, nós estamos falando de um furacão que atinge uma categoria 5, é o maior de toda a história. E a pergunta que eu faço, professor, você estará lá na cidade de Tampa e em Orlando. Qual é o risco maior que as pessoas hoje estão correndo em relação a esse furacão e as medidas preventivas? O que a gente pode falar em torno disso? O maior risco é quem está na faixa litorânea, literalmente, que é aquilo que eu sempre comento. O furacão é um sistema marinho, então ele traz o oceano consigo. É um sistema de baixa pressão. Se você for ver a definição de furacão, é um sistema de baixa pressão. Então o que a baixa pressão na atmosfera faz? Ela literalmente suga o oceano para cima. O mesmo mecanismo quando a gente vai tomar um copo com um canudinho. E agora a gente traz notícias do Oriente Médio, porque a terceira aeronave da FAB decolou agora há pouco do Líbano em direção a Guarulhos, em São Paulo. O voo traz 218 brasileiros e 5 pets. O terceiro avião da Força Aérea Brasileira partiu da capital do Líbano nesta tarde, com 218 pessoas a bordo, além de 5 pets. Na viagem de ida, o avião da FAB levou mais de 7 toneladas de medicamentos arrecadados pelo Consulado-Geral do Líbano, no Rio de Janeiro. A Operação Raízes do Cedro, como foi nomeado pelo governo brasileiro, já retirou do país libanês 674 pessoas e 11 animais domésticos em um período de 5 dias. De acordo com o Itamaraty, cerca de 3.000 pessoas solicitaram o apoio para deixar o Oriente Médio e voltar ao Brasil devido à escalada da guerra entre Israel e Hezbollah. O número de brasileiros no Líbano chega a 20.000 e é a maior comunidade do Brasil no Oriente Médio. A estimativa do governo é resgatar cerca de 500 pessoas por semana. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. Um pacote de projetos em análise no colegiado quer modificar o funcionamento da Corte Suprema.
A proposta que limita decismes individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal foi aprovada por 39 votos favoráveis e 18 contrários. O projeto já tinha sido discutido em uma das sessões realizadas pelo colegiado em setembro e estava pronto para votação. Além dessa PEC, a CCJ tem em sua agenda outros 3 projetos, que também propõem restrições aos poderes do Judiciário. A PEC aprovada segue para análise de uma comissão especial, ainda sem data definida para ser formada, onde pode sofrer alterações. A conhecida como PEC das decisões monocráticas também precisa ser votada no plenário da Câmara, onde deve contar com o apoio de, no mínimo, 308 deputados, em 2 turnos, para ser aprovada. A proposta faz parte de um conjunto de projetos para restringir os poderes do Supremo Tribunal Federal. Esse movimento na Câmara representa uma reação ao STF, especialmente após a suspensão de emendas parlamentares. As iniciativas foram incluídas na agenda de votações em resposta à decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu todas as emendas, uma decisão que foi posteriormente referendada por unanimidade pelos demais ministros da Corte. E a Justiça manteve bloqueados os bens do cantor Gustavo Lima. Ele é investigado na mesma operação que prendeu a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. A decisão da juíza Andréa Calado da Cruz manteve o bloqueio dos bens de Gustavo Lima e também de outros investigados da operação que investiga a lavagem de dinheiro de jogos ilegais. A defesa do cantor pediu o desbloqueio dos bens e citou que, em segunda instância, o desembargador do caso, Eduardo Guilhó Maranhão, revogou a ordem de prisão e de todas as medidas cautelares impostas, que incluiria também o desbloqueio de bens. Mas a juíza negou o pedido e ainda relembrou ao desembargador que ele mesmo havia mantido a determinação e revogado a prisão preventiva do artista. Em nota, a juíza disse que os fundamentos que embasaram a decisão original continuam inalterados e a gravidade das circunstâncias que levaram à adoção dessas medidas ainda se faz presente, assegurando a proteção dos interesses da justiça. E veja a seguir, após pagamento de multa, rede social X de Elon Musk volta a funcionar no Brasil. E ainda, as últimas notícias do esporte com o nosso repórter Fernando Jesus. E eu já adianto que tem mudanças na seleção. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 6h47. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E depois de 40 dias de bloqueio, a rede social X, o antigo Twitter, voltou a funcionar hoje. Antes de ser liberada, a rede informou ao STF que bloqueou mais de 200 contas com atividades consideradas irregulares pelo Supremo. Vários usuários relataram que conseguiram acessar novamente a plataforma do bilionário Elon Musk depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou na terça-feira a reativação depois do pagamento de uma multa milionária. O X estava bloqueado desde 30 de agosto no Brasil, onde tem 22 milhões de usuários. A reativação ocorre de forma progressiva e irregular. A Anatel explicou que a demora depende das medidas adotadas pelos provedores de internet. Antes de ser autorizada a operar novamente, a plataforma teve que pagar multas no valor de R$ 28.600.000. Além disso, precisou derrubar previamente contas acusadas de desinformação, algumas delas ligadas a uma investigação em andamento sobre milícias digitais. A plataforma também teve que nomear um representante legal no Brasil. E um filhote de baleia jubarte foi encontrado na manhã de hoje na Praia da Tijuca, zona oeste do Rio. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Anderson Nascimento.
Na manhã desta quarta-feira, uma baleia jubarte foi encontrada morta na praia da Barra da Tijuca, entre os postos 5 e 6, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h25 e, ao chegar ao local, confirmou que o animal já estava sem vida. Equipes do projeto Monitoramento de Praias do Governo Federal realizaram a coleta de amostras para análise antes de iniciar a remoção da baleia. A operação contou com 3 garis, uma pá carregadeira, 3 tratores de praia e um trator esteira para transportar a baleia até o centro de tratamento de resíduos, conforme informou a Conlurb em nota. Esse é o 3º caso de baleia jubarte encontrada morta no litoral do estado em menos de 2 meses. No fim de agosto, um filhote da mesma espécie apareceu na praia do Recreio dos Bandeirantes e há cerca de 10 dias outra foi localizada em Unamar, em Cabo Frio. E atenção, porque mais de 10 estados estão sob alerta de perigo de chuvas e tempestades, com possibilidade de granizo. 3 estados e o Distrito Federal estão sob alerta para tempestades e chuvas intensas até quinta-feira. A região sul do Mato Grosso do Sul recebeu alerta laranja, que significa tempestades perigosas, podendo chegar ao acúmulo de chuva entre 50 a 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 quilômetros, com possibilidades de granizo. A situação se repete para o oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul e para o sul do Mato Grosso do Sul. As áreas com alerta laranja são Acre, Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com previsão de granizo e acúmulo de chuva de até 50 milímetros por dia. Há baixo risco de corte de energia e estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. As recomendações das instituições são evitar aparelhos elétricos ligados à tomada e evitar lugares abertos. E atenção, porque os Correios divulgaram hoje os editais com as regras para um novo concurso. A empresa não realizava um concurso público de âmbito nacional desde 2011. Dessa vez, a seleção vai preencher 3.099 vagas de nível médio e 412 para nível superior. A jornada é de 44 horas semanais. As inscrições devem ser feitas pela internet a partir das 10 horas da manhã de amanhã até as 11 horas da noite do dia 28 de outubro. Os interessados devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que é a banca organizadora do processo seletivo. A taxa de inscrição para nível médio é de R$ 39,80 e para nível superior o valor é de R$ 42. As provas estão previstas para o dia 15 de dezembro e serão aplicadas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. E agora, mudando de assunto, é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 com o nosso repórter Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E olha, depois de 10 anos, enfim, a Torre vai pagar a sua dívida com o Palmeiras. Conta pra gente. Boa noite, Tabata. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, demorou, mas finalmente o Palmeiras vai receber o valor que tanto cobrou da construtora. O valor do acordo fechou em 117 milhões de reais. No final, até a torcida ganhou nisso tudo. Vamos conferir. Depois de quase 10 anos de impasses judiciais, Palmeiras e W Torre enfim entraram em um acordo. O clube paulista acusava a construtora de não pagar dívidas dos últimos anos que estavam no contrato, como o aluguel da arena para shows, locação de camarotes, além de outros débitos comerciais e operacionais. Ao todo, o valor cobrado pelo Palmeiras chegou a 160 milhões de reais. A W Torre de imediato discordou e informou que também tinha valores a receber do clube, aumentando ainda mais as discussões. Recentemente, as partes entraram em um acordo no valor de 117 milhões que a W Torre deverá pagar ao Verdão. 50 milhões serão pagos à vista e o restante parcelado. A decisão inclui ainda ceder um espaço que estava em desuso no estádio, desde a inauguração em 2014. O local deve acrescentar mais 1.000 lugares no setor Gol Norte, aumentando a capacidade do estádio para quase 45 mil cadeiras. O acordo entre o Palmeiras e a W Torre é válido até o fim de 2044.
E olha, o furacão Milton, que se aproxima da Flórida, nos Estados Unidos, como a gente até falou aqui no jornal, pode adiar um jogo importante dessa data FIFA. É isso mesmo, Fernando? Exatamente. O furacão que atinge o país norte-americano pode afetar o jogo da Argentina contra a Venezuela, marcada para esta quinta-feira. A partida é válida pela 9ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. A Argentina decidiu fazer sua preparação em Miami, mas talvez a equipe campeã do mundo tenha problemas para deixar o país americano e precise mudar seus planos. O próximo jogo de Lionel Messi e companhia é contra a Venezuela no estádio Monumental de Maturim. Porém, a viagem marcada para ontem foi cancelada. Isso porque as condições climáticas não são das melhores. O furacão Milton se aproxima da Flórida e, por isso, todos os aeroportos foram fechados. Caso a seleção argentina não consiga sair dos Estados Unidos, a Associação de Futebol Argentino deve pedir à Conmebol o adiamento da partida para o dia seguinte, na sexta-feira. E ainda falando em data FIFA, o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anunciou que Abner e Igor Jesus serão os titulares no confronto contra o Chile, marcado para amanhã às 21 horas, também pela 9ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Dorival Júnior definiu a escalação da seleção brasileira que vai enfrentar o Chile amanhã, às 9 da noite, em Santiago. A partida é válida pela 9ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As grandes novidades são Igor Jesus e Abner como titulares. Abner e o Igor iniciam a partida. Eu não acho que eles tenham que terem isso como um peso, como um dificultador, ainda mais, além da responsabilidade natural de vestirmos uma camisa pesada como a da seleção, olharmos a tabela e vermos onde nós estamos nesse instante. A realidade é essa, e nós temos que encarar, nós temos que enfrentar. Nós fizemos aí, a nossa comissão, apenas 2 jogos dentro dessa fase classificatória, mas a responsabilidade nesse momento é de todos nós. Então, nós não fugimos a esse contexto. Entendemos que é uma situação, assim, muito ruim para uma seleção que sempre pontuou na faixa de cima, mas nós vamos chegar, nós vamos atingir esse momento. No treino de terça-feira, o técnico já havia sinalizado as mudanças para o jogo. O destaque é para Igor Jesus, do Botafogo, no ataque, junto com Savinho, Rafinha e Rodrigo. Em busca de melhores resultados, a seleção enfrenta os 2 últimos colocados das eliminatórias, Chile e Peru. O Brasil está no 5º lugar com 10 pontos, 8 a menos do que a líder do quadro e atual campeã do mundo, a Argentina. E vamos ficar de olho nesses confrontos. Por hoje é isso, Tabata. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. É com você. Muito obrigada, Fernando, pelas informações do esporte. Uma boa noite para você. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Até mais.